Nesta parte 3, vamos entender um pouco da questão da internet das coisas. O que caracteriza a internet das coisas? Mais do que uma definição, a internet das coisas nós enxergamos como uma forma de pensar um projeto, ou aquilo que a gente também chama de mindset para a internet das coisas. Às vezes a gente vê algumas definições como a diferença de machine to machine. Internet das coisas ela é tecnológica, ela se dá através dos protocolos que você utiliza, dos padrões que você utiliza, e esses são fatores importantes, mas não determinantes quando a gente fala de internet das coisas. Então é importante a gente desenvolver essa forma de pensar, esse mindset ou esses requisitos de projeto. Então nós acreditamos que quando a gente fala de internet das coisas, 4 requisitos de projeto devem ser considerados no desenvolvimento de uma solução. São requisitos incrementais do ponto de vista que para você atingir o segundo você passou pelo primeiro, para você atingir o quarto você passou pelos 3 anteriores, mas de qualquer forma é importante a gente entender cada um deles. Quanto mais aderente um sistema está a esses requisitos de projeto, mais ele está próximo da internet das coisas. Quanto menos aderente, mais ele está próximo do machine to machine, como esse termômetro aí que a gente está vendo. Os 4 requisitos então são: os recursos não serem confinados, a liberdade no uso dos dados, a cooperação entre todas as coisas e a invisibilidade da tecnologia. Vamos a seguir então observar com exemplos cada um deles. Os 2 primeiros, recursos não confinados e liberdade do uso dos dados, caminham juntos, um focando muito na questão física e outro focando na questão lógica, nos dados do equipamento. Vamos tomar como exemplo o que nós estamos vendo aqui no slide. Uma pulseira inteligente que mede o seu batimento cardíaco e alimenta os dados em um aparelho para você fazer exercício, no caso aqui uma esteira. É bastante comum esses tipos de sistema já existem há bastante tempo, já estão comercialmente disponíveis, você pode até ser dono de um deles. Quando a gente olha para esse tipo de solução, nós estamos olhando para a internet das coisas ou machine to machine? Pelo conceito que nós vimos anteriormente, na parte 2 deste módulo, bastante machine to machine, né? Por quê? Ele está muito orientado a um problema. Olha, o problema aqui é a pessoa fazer exercícios mais eficientes, exercícios mais inteligentes. Agora, vamos começar a desenvolver um pouco esse mindset, essa forma de pensar da internet das coisas. Vamos pensar, batimento cardíaco é uma informação útil para fitness, como a gente está vendo aqui no caso da esteira? Sem dúvida, é uma informação bastante importante. Mas só para fitness? Por exemplo, o seu plano de saúde não teria interesse na informação do seu batimento cardíaco, eventualmente detectando algum problema na sua saúde cardíaca? Muitas pessoas às vezes passam um dia inteiro infartando, até de fato realmente ter algum problema mais sério. Isso poderia ser identificado, notificado ao hospital, notificado ao seu médico, e ações poderiam ser tomadas de forma preventiva. Com relação à saúde pública, imagina em uma dada região uma amostra da população utilizando essas pulseiras e enviando esses dados para um data center, que vai processar essas informações, tirando algumas correlações, por exemplo, entre a variação na pulsação cardíaca dessa amostragem da população em função de mudanças climáticas. Será que mudanças climáticas afetam a saúde cardíaca? E chegando a essas conclusões, não poderíamos tomar decisões mais focadas com relação a ações de saúde pública? Certamente que sim. Biometria. A pulsação cardíaca de cada pessoa é diferente, de forma que você pode utilizar as nuances do batimento cardíaco de cada pessoa para identificar essa pessoa. E essa mesma pulseira poderia ser utilizada para abrir a porta do seu carro, abrir a porta da sua casa, por exemplo. Uma seguradora, sua seguradora de vida, também não tem interesse em saber se a sua saúde cardíaca está em dia e eventualmente te fornecer um desconto se você mostrar que você está tomando hábitos corretos? E o mais importante de todos, outras aplicações que a gente sequer consegue imaginar nos dias de hoje, mas que se você desenvolver essa solução,
utilizando esse mindset, não pensando numa pulseira específica para um tipo de aplicação, não, pensando num recurso que pode ser utilizado de uma maneira mais ampla e fornecendo os dados de uma forma padronizada, com APIs, de uma forma que qualquer aplicação possa se valer desses dados. Nós estamos desenvolvendo um sistema à prova de futuro, um sistema que pode vir a atender necessidades que hoje nós ainda não enxergamos, que outros vão pensar, mas que a infraestrutura já pensa, já provê. Eu gosto bastante dessa analogia, né? Como se fosse um mantra. Quando a gente pensa em desenvolver um sistema de internet das coisas, nós temos que separar da nossa mente o que é infraestrutura e o que é aplicação, que é um dos segredos da própria internet. Se nós fôssemos conversar com os inventores do TCP/IP há 30 anos atrás e perguntássemos para eles: para que vocês estão desenvolvendo esse sistema de comunicação? Para quais aplicações? A resposta seria: não sei, eu estou desenvolvendo um sistema de comunicação que ele é genérico, ele é aberto, é uma infraestrutura capaz de suportar aplicações que outros ainda vão pensar. E o resultado disso é o grande sucesso da internet, que ela foi suportando ao longo das suas décadas de existência diversas aplicações, começando com aplicações bastante simples, como por exemplo um e-mail, mas hoje suportando serviços de vídeo em alta definição, serviços de voz. Por quê? Porque a internet ela tem esse modelo de camadas onde se desacopla o que é infraestrutura do que é aplicação. A mesma coisa tem que acontecer com a internet das coisas. Quem desenvolve uma solução, um dispositivo, uma rede, tem que pensar em fazer de tal forma que futuras aplicações que nós não conseguimos imaginar e não devemos imaginar, devemos tentar não pensar nelas, possa atendê-las. Isso é você mudando o paradigma do problem-centric, como nós vimos no machine-to-machine, para uma abordagem focada na inovação. Ela é centrada na inovação porque ela permite que novas aplicações se desenvolvam em cima dessa infraestrutura. Outra questão também é a cooperação entre todas as coisas. Como nós vimos anteriormente, o machine-to-machine ele tem a característica de dispositivos muito similares, muitas vezes do mesmo fabricante, terem a capacidade de conversar. São dispositivos que foram projetados, foram criados para falar com aquele conjunto restrito de objetos. Quando a gente fala de internet das coisas, a ideia é que todos os objetos possam interagir de alguma forma e você passe a responsabilidade da inovação para o usuário final. O usuário, dentro das suas necessidades, pode imaginar: poxa, seria muito interessante que esses dois objetos se conversassem por uma dada necessidade que eu tenho. Então vamos imaginar uma cadeira com uma luminária. Como que elas poderiam interagir? Não sei, vamos imaginar para qual desafio? Um desafio, por exemplo, de redução de custo dentro de uma empresa. Como é que esses objetos poderiam interagir para resolver esse desafio, esse problema? Vamos imaginar então que essa cadeira ela está numa mesa, numa baia dentro de um prédio dessa empresa e essa baia está sendo iluminada por essa luminária. Ora, se essa cadeira é uma cadeira inteligente, consegue falar através de sensores se tem alguém sentado nela ou não, ela poderia informar essa luminária, que também sendo inteligente, podendo ser ligada e apagada por telecomando, a questão de ela acender e apagar à medida que você tem alguém ou não tem dentro daquela baia. Se alguém que ocupa aquela baia está sentado, a luminária está acesa. Se essa pessoa foi para uma reunião, não tem ninguém na baia, não tem por que continuar gastando energia, porque não tem por que iluminar aquele ponto de trabalho. E aí você começa a reduzir custos no caso de energia elétrica. O mais importante desse exemplo que eu dei é que essa cadeira ela não foi fabricada, ela não foi desenvolvida para acender e apagar lâmpadas. Da mesma forma, essa luminária não foi desenvolvida para ser acendida e apagada por cadeiras. Mas a partir do momento que você desenvolve as coisas de uma forma aberta, você permite esse tipo de interação. As pessoas que têm a necessidade na ponta vão conseguir fazer esse tipo de relação. E a inovação começa a surgir a partir daí. Por fim, o último grande objetivo da internet das coisas é tornar a tecnologia invisível.
O que nós queremos dizer com isso? Vamos tomar, por exemplo, esse produto, que é um produto do início do século XX, é um motor residencial. O que é um motor residencial? Certamente nós não chegamos a viver isso, mas esse era o tipo de equipamento que era vendido em lojas de departamento, principalmente nos Estados Unidos, no início do século XX. Para que uma pessoa compra um motor residencial? Para diversos motivos. Ela pode comprar para afiar uma faca, ela pode comprar para ligar numa hélice de ventilador e ventilar a casa, ela pode polir prataria, ela pode bater ovos, ela pode ligar numa máquina de costura. E esse é o tipo de tecnologia que se utilizava nessa época para todos esses afazeres domésticos. O que aconteceu com a tecnologia de motor? Ela não é mais utilizada? Muito pelo contrário, ela é. Mas por que nós não compramos mais um motor residencial? Porque a tecnologia do motor elétrico ela se tornou invisível. Porque todo equipamento que necessita de um motor, normalmente, né, na grande maioria dos casos, vem com esse motor. De forma que quando você vai comprar um liquidificador numa loja, você não para e pensa, poxa, mas peraí, esse liquidificador está vindo com ou sem motor? Você não se preocupa com isso porque é óbvio que está lá. A mesma coisa tende a acontecer com a internet das coisas. Hoje, nós quando queremos criar, por exemplo, um sistema de automação residencial, nós temos que pensar, procurar um interruptor, uma tomada que tenha funções que permita essa inteligência, permita essa automação. A partir do momento que todo interruptor for inteligente, toda tomada for inteligente, toda cadeira for inteligente, tiver essa eletrônica embarcada, tiver essa capacidade de comunicação, nós vamos parar de perguntar, mas eu estou comprando uma cadeira com ou sem inteligência? A partir do momento que toda cadeira vem com inteligência, é óbvio que está lá e você não se preocupa mais com isso e a tecnologia se torna invisível. Esse é o grande objetivo máximo da internet das coisas, que completa esse mindset, que todo o engenheiro, todo o desenvolvedor tem que pensar, tem que desenvolver esse mindset na hora de criar as suas soluções. O recurso não estar confinado, os dados serem abertos, o objeto ter flexibilidade para interagir com outros objetos que a gente sequer consegue imaginar, e a tecnologia está presente de forma que a gente sequer mais percebe que ela está lá.